A paz do Senhor, meus irmãos, eu gostaria de falar alguns minutos sobre um texto muito interessante e importante que nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1 e o verso 1 que diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando nós estudamos os evangelhos, nós percebemos que cada evangelista, cada um dos escritores dos evangelhos, eles procuraram apresentar uma característica da pessoa de Jesus Cristo, do seu ministério, dentro de um tema específico que eles procuraram abordar. E o evangelista Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele procura apresentar Jesus dentro daquela que era a principal expectativa do judeu, do israelita, a expectativa messiânica, a vinda de um rei messiânico, a vinda de um descendente da realeza judaica que cumprisse as profecias messiânicas. E quando ele inicia o seu evangelho, dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ele está procurando deixar bem claro que a história desse personagem que ele vai mencionar, que ele vai narrar, é o cumprimento de todas as profecias messiânicas. E ele apresenta Jesus justamente como descendente de dois dos principais personagens do judaísmo do Antigo Testamento. Abraão, que era o grande patriarca, e todo descendente de Israel precisava ser de linhagem abraâmica, ou seja, o rei, o Messias precisava vir desse tronco, o tronco abraâmico, a partir da linhagem davídica. Então, quando ele vai dizer que Jesus é filho de Davi, é filho de Abraão, em outras palavras, Jesus é da descendência, ele está apresentando Jesus como sendo um descendente daqueles a partir de quem viria o Messias. Ele é um israelita verdadeiro, porque ele é descendente de Abraão, e ele é um rei de direito, porque ele é descendente de Davi, ou seja, ele tem essa ligação com o tronco abraâmico, com o tronco davídico. Por isso que você vai perceber no Evangelho de Mateus que ele procura focar bastante essa característica do ministério de Jesus, apresentando Jesus como sendo o grande rei. E isso ele já inicia o seu evangelho deixando isso bem claro. Em outras palavras, esse personagem que eu vou começar a narrar, a sua história, o seu ministério, ele é descendente de Abraão, ele é descendente de Davi, ele é o cumprimento de todas as profecias veterotestamentárias, ou seja, de todas as profecias do Antigo Testamento. Por isso que você vai perceber que no Evangelho de Mateus, ele procura mencionar as várias profecias messiânicas, principalmente as profecias de Isaías, as principais profecias messiânicas em Isaías, deixando bem claro que Jesus é, sim, o Messias prometido. Jesus é, sim, aquele que vai assentar-se no trono de Davi
e vai governar sobre o trono de Davi. É claro que isso é um assunto bastante extenso, porque o reino, ele possui, como nós percebemos ao estudarmos esse tema, ele possui dois aspectos, o aspecto espiritual e o aspecto terreno, mas ele vai assentar-se sobre o trono de Davi. Lá no Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel aparece a Maria, o anjo é bem categórico na anunciação a Maria. Ele é rei que é, ele se assentará no trono de Davi, seu pai. Então, o texto bíblico deixa bem claro, Jesus é sim o Messias, Jesus é sim o rei davídico de direito, Jesus é sim o descendente de Davi. E como descendente de Davi, ele um dia se assentará no trono e ele irá governar sobre Israel e, como nós entendemos pelas profecias bíblicas, sobre o mundo todo ainda no reino vindouro. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.